Olha, quando a gente fala em fungo, o que vem na cabeça? Cogumelo, né? Aquele mofo no pão? Bom, pode se preparar, porque a gente está prestes a desvendar um reino de invasores microscópicos que vivem sobre, dentro e ao redor da gente, e de jeitos que nem fazemos ideia. Vamos mergulhar juntos nesse mundo invisível? A nossa jornada hoje vai ser meio que de fora para dentro, sabe? Vamos começar com os fungos que vivem na nossa pele, depois a gente avança para aqueles que conseguem romper essa barreira e, para fechar, vamos explorar o mundo engenhoso dos parasitas que usam a gente como lar. Beleza, para começar, vamos colocar todo mundo na mesma página sobre esses seres. Afinal de contas, o que são os fungos? Eles formam um reino totalmente à parte, não são plantas nem animais, e como a gente vai ver, eles jogam com umas regras biológicas bem particulares. E aqui já vem a primeira grande surpresa. Por muito, muito tempo, o pessoal achava que fungo era planta. Mas a verdade é que, biologicamente falando, eles têm muito mais a ver com a gente, com os animais, do que com qualquer samambaia por aí. E aqui, gente, está o ponto-chave da coisa toda. As células dos fungos, igualzinho às nossas, são eucariontes, ou seja, são complexas, têm um núcleo todo organizadinho. Já as bactérias são procariontes, bem mais simples. É justamente essa semelhança com as nossas células que torna as infecções por fungos um pesadelo para tratar. Não dá para simplesmente sair atacando o fungo sem correr o risco de detonar as nossas próprias células no processo. Então, como é que a gente luta contra um inimigo tão parecido? A resposta está numa única molécula, o ergosterol. Pensa nele como se fosse o colesterol dos fungos. Nossas células têm colesterol, as deles, ergosterol. Essa pequena diferença é o alvo perfeito, o verdadeiro calcanhar de Aquiles que permite que os remédios antifúngicos ataquem o invasor sem destruir a gente junto. Ok, agora que entendemos o básico, vamos para o campo de batalha mais comum de todos, a nossa pele. É bem aí que encontramos os intrusos superficiais. E a boa notícia é que, na maioria das vezes, o incômodo é bem maior que o perigo de verdade. Pano branco, pé de atleta, fungo de unha, todo mundo já ouviu falar, né? Todos eles têm algo em comum. Atacam a queratina, a proteína morta da nossa pele e unhas. E como eles não invadem tecido vivo, o sistema imune raramente dispara um alarme. Por isso, o problema acaba sendo mais estético do que perigoso. Mas, nossa, como incomoda. Tá, mas e quando a infecção não fica só ali na superfície? Aí o papo fica mais sério. Vamos dar uma olhada no que acontece quando um fungo encontra uma brecha para atravessar nossa principal linha de defesa, que é a pele. Para uma infecção ir mais fundo, o fungo precisa, digamos, de um convite. E esse convite é a tal da inoculação traumática. Nada mais é do que um corte, um arranhão de gato, uma espetada de um espinho. É a porta de entrada que o fungo precisava para o sistema linfático. A esparotricose é um exemplo perfeito disso. Imagina a cena. Um gato de rua que carrega o fungo arranha uma pessoa. Pronto. Através daquela ferida, o fungo entra e começa a sua jornada, seguindo os vasos linfáticos e criando uma verdadeira trilha de lesões. E o curioso é que o momento da inoculação costuma ser tão marcante que os pacientes lembram direitinho onde e como aconteceu. Frases como essa são super comuns nos consultórios, conectando na hora o trauma com a infecção. Outras infecções desse tipo, como a cromoblastomicose, são ainda mais lentas, mais silenciosas. Elas podem levar anos para se desenvolver e, se não forem tratadas, podem resultar em deformidades bem graves que parecem uma couve-flor. Isso mostra bem o quanto esses invasores podem ser crônicos. Bom, até aqui a gente viu os fungos que ficam do lado de fora ou logo debaixo da pele. Mas o campo de batalha mais crítico mesmo é dentro do corpo, principalmente quando as defesas estão baixas. É nesse cenário que os perigosos fungos oportunistas entram em ação. E quando a gente fala de ameaças modernas, os dados são de cair o queixo. No ranking das infecções hospitalares, o terceiro lugar no pódio não é de nenhuma bactéria famosa, não. É de um fungo, a Cândida. Isso a coloca na frente de muitos outros vilões conhecidos e a transforma num problemão de saúde pública. Outro oportunista fatal é o Cryptococcus. Ele é encontrado em fezes secas de pombos, a gente inala, e em pessoas com o sistema imune mais fraco, pensa em idosos ou pacientes com HIV, ele não para no pulmão, ele vai direto para o cérebro. E a consequência disso é devastadora. Estamos falando de uma taxa de mortalidade de 50% em pacientes vulneráveis.
É chocante. É um lembrete bem pesado de como um fungo que está aí no ambiente pode virar fatal quando a oportunidade perfeita aparece. A gente já viu como os fungos podem ser invasores formidáveis. Agora, vamos mudar um pouco o foco. Vamos pular para outro reino e explorar uma estratégia de invasão que é, se pá, ainda mais engenhosa, a dos parasitas. E o nosso foco aqui vai ser num dos mais famosos e incompreendidos de todos, o Toxoplasma gondii. O segredo para entender o toxoplasma está no ciclo de vida dele, que tem esse nome complicado, heterocênico. Mas o que isso quer dizer? Basicamente, que ele precisa de mais de um hospedeiro para completar sua jornada. O gato é o hospedeiro final, o chefão, onde ele se reproduz. Mas para chegar lá, ele precisa de um hospedeiro intermediário. E é aqui que a biologia vira quase um filme de ficção científica. Sério, o parasita infecta um rato, vai parar no cérebro dele e reprograma o comportamento do bicho. Ele literalmente apaga o medo natural que o rato tem de gatos. O rato se torna imprudente, quase suicida, garantindo que seja caçado e comido. Uma estratégia brilhante e assustadora para o parasita voltar ao seu lar definitivo. Essa história de manipulação cerebral é tão impressionante que, claro, deu origem a muitos medos e mitos, especialmente naquela conversa sobre gatos e gravidez. Então, o que é verdade e o que é puro exagero? Vamos separar o joio do trigo. Essa pergunta de $1 milhão, a que causa mais ansiedade. A resposta curta e direta é não, não necessariamente. O risco, embora seja real, é muito, mas muito mal compreendido. Os principais culpados pela infecção em humanos não são os gatos de estimação, são o consumo de carne crua ou mal cozida, principalmente a de porco, e vegetais que vieram de solo contaminado e não foram bem lavados. Essas são, de longe, as formas mais comuns de transmissão. O risco das fezes do gato existe, mas as condições são super específicas. A pessoa teria que ingerir o parasita das fezes de um gato que é jovem, caçador, que acabou de ser infectado, e essas fezes precisariam estar no ambiente por pelo menos 3 dias. É uma cadeia de eventos bem menos provável do que simplesmente comer uma salada mal lavada. Isso nos deixa com uma última reflexão. A toxoplasmose é só um exemplo. Estima-se que 1/3 da população mundial já carrega esse parasita. Isso faz a gente pensar, né? Se um organismo tão complexo pode viver silenciosamente dentro de tanta gente, que outros passageiros invisíveis fazem parte do nosso ecossistema pessoal só esperando pela oportunidade certa.